outra equipe, chegando inteiro o resto dos jogos e tal, você atribui exatamente a esse tempo de parada que você teve? Assim, a gente teve naquele momento, assim, o Ceará é um dos clubes, né, que assim como que é comum com as equipes do Nordeste aqui, que jogam demais. Eu no Bahia também sofri isso, entendeu? Então o que acontece? Em determinado momento, você não consegue se preparar efetivamente para os jogos, né? Então eu acho que a gente tem um calendário aqui que é mais puxado do que nas outras regiões. A gente tem uma competição muito importante, que é a Copa do Nordeste, mas a gente continua tendo o Campeonato Estadual, quer dizer, tem mais uma competição a mais do que as outras equipes. E se você está numa Sul-Americana ou né, Sul-Americana, Copa do Brasil, acaba que tem um congestionamento mesmo de jogos. Então, a equipe do Ceará também precisava de dar uma quietada um pouquinho, ter um tempinho para poder recuperar os atletas. Nós tínhamos muitos atletas lesionados, né, com algum problema, alguma dificuldade. Então a gente teve tempo suficiente para poder desenvolver o trabalho tático que a gente acha interessante, trabalho físico que a gente acredita também que é importante, e um tempo para que eles pudessem também se recuperar desse desgaste que foi essa primeira parte do ano, né? Então acho que isso tudo nos fez crescer, embora, né, eu hoje no primeiro tempo não tenha gostado da equipe, assim, achei a equipe foi para uma trocação assim com a Chapecoense desnecessariamente, assim, né? Acho que a gente teve um desgaste muito maior do que o necessário, deixamos muito espaço, a gente não conseguiu assim controlar o jogo do jeito que a gente tinha expectativa. Foi muitas vezes um ataque, um contra-ataque, um contra-ataque do contra-ataque, um contra-ataque do contra-ataque do contra-ataque. E não é nisso que eu particularmente acredito, né? Acho que no segundo tempo não, a gente já voltou mais às nossas características de ser uma equipe organizada, compacta, próxima, que sai com inteligência, que não sai simplesmente por sair, que não vai para frente simplesmente por ir, né? Que seleciona melhor as possibilidades, e aí a gente acabou fazendo um segundo tempo bem melhor e conquistando aí um grande resultado. Anderson, boa noite. Durante a coletiva, né, na semana, você falou que o Ceará estava tentando aí já ter sua cara, né? Indo equilibrado no esquema defensivo, muito mais equilibrado ainda no esquema defensivo e mais no esquema ofensivo. O Ceará hoje, no jogo de hoje, o torcedor saiu e disse que o Ceará agora tem um padrão de jogo. Você acha que já é por aí ou tem que treinar ainda mais? Como é que você observa o jogo de hoje? Garante alguma coisa? Não, gente, eu falo com vocês que eu tenho os pés muito no chão, porque eu já passei por várias situações, eu estou no futebol há 25 anos, né? Então vocês imaginam assim, tudo que alguém possa passar em termos de favoritismo e perder, em termos de ser um azarão e ganhar, em termos de ser um time que todo mundo acha que vai disputar uma coisa e vai disputar a outra no final. Então eu tenho muita história para contar, né? E eu conto história para eles constantemente, eu falo para eles constantemente que a gente precisa estar concentrado. Estou muito chateado com o gol que nós sofremos hoje, mas muito assim, né? Uma bola parada, é um momento que a gente tem um índice de acerto muito bom, né? É claro que o jogo foi levando, né? Estava mais ou menos resolvido, mas a gente cobra deles a atenção até o final, para a gente poder, um gol, às vezes, que acontece hoje, vai ser definidor de alguma coisa muito importante lá na frente. A gente não sabe. A gente tem que viver esse campeonato como decisão em todos os jogos, literalmente decisões, porque você não sabe do que você vai precisar no final, né? Então, mas assim, eu quero enaltecer a dedicação deles. Acho que a gente correu muito, está disputando muito o jogo, está competindo o tempo todo. A gente fala de uma defesa bem consistente, mas é prova de que os jogadores de frente ajudam muito na marcação. Eu não consigo visualizar o futebol hoje ofensivamente só com os atacantes ou defensivamente só com o goleiro e os zagueiros. Eu acho que é um todo, né? Todo mundo se ajuda. Você vai ver que o nosso lateral lá, o Cristóvão, fez jogada de profundidade, chegou na área. O João Lucas está o tempo todo chegando. Os volantes chegam ali para poder também ajudar na construção ofensiva. Os zagueiros têm feito isso. Então eu vejo como um todo que a gente tem que ter principalmente os pés no chão, tranquilidade,
a gente não vai se entusiasmar com nada que tiver, né, por acontecer. A gente está muito feliz hoje, a gente vai, né, comemorar amanhã, mas no nosso próximo treinamento é como se nada tivesse acontecido mesmo. Assim. É um trabalho de revitalizar as energias, a concentração, sabendo que a gente tem sempre um jogo muito difícil pela frente. Anderson, boa noite. Boa noite. Você falou que está muito chateado com o gol que tomou, né? Mas acabou de dizer que está muito feliz pelo resultado final, pela entrega do teu time. O que você vem colocando na cabeça dos teus jogadores a cada dia, a cada treinamento, que é visível, sim, a evolução do teu time? E você tocou num assunto importante. O time, quando ataca organizado e ataca com as peças que tem que atacar e se defende também. E hoje, quando começou o jogo, deu para perceber o quanto de velocidade você tinha no teu time do meio para frente. Né? O Ricardinho não é um jogador veloz, mas é um jogador que desarma e ajuda muito a ter essa velocidade do teu time. Você está feliz mais com o teu time que vem ganhando o corpo e você vem ganhando as opções, ou feliz com essa entrega que a cada jogo melhora realmente, como você disse aí, o Anderson? Eu acho que a gente está feliz com aquilo que a gente tem construído diariamente. Eu não posso deixar de enaltecer o nosso elenco, entendeu? O Cristóvão não fez nenhum jogo comigo, mas está treinando bem assim há muito tempo. O Samuel dá poucas oportunidades para ele. Os zagueiros, o Thiago Alves é um grande zagueiro, o Brock, o Charles, são jogadores extremamente qualificados, mas os jogadores dão poucas oportunidades. Eles estão tendo a chance de poderem, de alguma forma, recuperar de um jogo para o outro. É claro que esse campeonato vai afunilar mais adiante, nós vamos ter jogos muito em sequência, nós vamos usar muito o elenco. Para você ver, hoje a gente começou com o Wesley, né? Nós temos o Felipe Bachola, que é um ótimo jogador, o Quixadá, que está aí esperando para poder voltar, e aí eu vou falar de todos, do Bergson, do Romário, do Matheus, que é um jogador extremamente importante para a gente, os volantes, todos eles, né? O Chico, o Sobral, são todos jogadores de muita qualidade, o Carleto que não está lesionado, então assim, há uma valorização de todo o elenco, né? O Edinho tem sido fantástico assim, a todo instante, Auremi, né? O William, tá todo mundo assim muito enganjado, o Pedro Ken, enganjado em cima daquilo que a gente tem como proposta, e isso é muito bonito, eu falo com eles, é uma conquista nossa. Eu sei que muita gente quer hoje, a gente tem essa mania no futebol de querer selecionar alguns heróis, né? Hoje é o Galhardo, amanhã vai ser o Felipe, amanhã depois vai ser o Ricardinho, depois vai ser o Samuel, depois vai ser o Valdo, mas não é assim, não é dessa forma que eu vejo, entendeu? Eu vejo que todo mundo tem uma participação muito efetiva, muito positiva. Cada hora um vai se destacar, porque coletivamente a gente tem muita ajuda. Todo mundo trabalha muito para que momentaneamente um possa se destacar mais do que o outro, mas assim, com os pés no chão, com tranquilidade de poder dar a sequência. Anderson, boa noite. Boa noite. Você falou aí dos heróis, que não tem, que é um trabalho em conjunto, é justamente nessa toada aí que eu quero te perguntar. O time vem evoluindo a cada jogo, né? Eu não estou falando de resultado, das vitórias. Para além disso, que são importantíssimas, o time tem feito boas apresentações. Eu queria que você falasse aí como é que tem sido esse trabalho para ter essa evolução, né? Como é que você acredita essa evolução do time que está jogando bem e vencendo? Eu acho que eu tenho que enaltecer muito o trabalho de toda a comissão técnica, o trabalho principalmente assim, a aceitação dos atletas. A gente está sempre colocando coisas novas, a gente está sempre cobrando algumas coisas dele. Aí, de repente, a gente fala assim, fecha o corredor central, aí às vezes o jogador não fecha, você tem que mostrar no vídeo como é que é. Eles acabam aceitando mais. Então eu gosto de enaltecer muito o trabalho deles, assim, porque eu poderia estar fazendo o mesmo trabalho e a resposta ser muito diferente. Eu já tive isso já. O Anderson tem uma forma de pensar o jogo e que tenta implementar em todas as equipes. Em alguns momentos, em algumas equipes, as coisas não funcionam. E não funcionam por quê? Porque não há muita aceitação de quem está lá. Eles pensam de uma forma diferente, estão acostumados a fazer de uma forma diferente. E a gente, eu particularmente aqui no Ceará, além de ser muito bem recebido, em termos pessoais mesmo,
do carinho, da atenção que todos tiveram comigo. A gente foi muito bem aceito também pelos atletas e principalmente para poder implementar essas ideias. Eu acho fundamental, gente, assim, a participação do nosso torcedor. Eu acho que eles precisam continuar nos apoiando. A gente precisa muito da contribuição de todos. Nós precisamos de sacrifício, sim, de todos. Nós vamos ter momentos de dificuldade aqui. Eles precisam jogar com a gente, ter o reconhecimento de que a gente está tentando fazer o melhor. Esse grupo está se dedicando, assim, em todos os trabalhos. A gente tem que ficar controlando eles um pouco para que eles não façam demais nos treinamentos. De vez em quando o treinamento está tão pegado que eu tenho que parar. Eu tenho que parar um pouquinho, mais devagar um pouquinho, porque eles quase levam para o treinamento o que é o jogo, assim, essa disputa, essa luta. Então a gente precisa estar todos, de alguma forma, bem unidos para que a gente possa manter essa campanha e buscando sempre pontuar o máximo possível. Você falava da Chapecoense, seria um time difícil, tá mais elástico, um time que empatou com o Grêmio fora de casa por 3-3 e agora mais uma batalha, né? O Ceará vai a São Paulo enfrentar o São Paulo, um jogo que eles estão tratando como festivo, a estreia da maior contratação do ano deles, uma oportunidade também para o Ceará mostrar mais o seu valor fora de casa. Eu vou discordar um pouquinho. Eu não acho que o jogo foi fácil, assim, nem mais fácil. Acho que foi um jogo dificílimo. O placar foi elástico porque nós somos bem competentes, assim. E acho que o segundo tempo foi muito bem jogado, mas o primeiro tempo, se terminasse 1-0 para eles, ou fosse 2-1 para um lado e para o outro, não seria injusto. Porque eles também tiveram chances, tiveram oportunidades, tiveram muitos escanteios, tiveram faltas laterais. Então acho que foi um jogo bem difícil o primeiro tempo. Foi assim, a gente não teve o controle do jogo. Acho que o segundo tempo, depois do gol também, né? Eu acho que a gente conseguiu dar uma assentada, ter mais tranquilidade para poder fazer o jogo. A expectativa é de um grande jogo. O São Paulo tem feito bons jogos, tem um elenco recheado de grandes atletas, um grande treinador. Eu sei que é um momento muito festivo para eles, mas a gente vai estar muito concentrado para poder tentar fazer um bom jogo lá. Acima de tudo, que a gente possa fazer um bom jogo, com inteligência, com sabedoria, sabendo a hora de subir um pouquinho mais, a hora de descer um pouquinho mais, a hora de valorizar um pouquinho mais a bola. Vai ser um jogo que a gente tem que ser extremamente organizado, competente e inteligente. Anderson, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. O Brau, uma das opções, o Chico até chegou a aquecer, mas você optou pelo Fernando Sobral. Hoje você optou pela entrada do Chico, né? É um jogador que há muito tempo não tinha oportunidade de atuar. E você também comprou entre aspas, né, a briga aí do Cristóvão, né, cogitou-se na imprensa a possibilidade do Fabinho jogar de lateral, ele entrar no meio, mas você acreditou, até falou isso na última coletiva de imprensa. Queria falar sobre as substituições, mas no aspecto assim, você tem feito rodar o elenco e dado oportunidades para todos os jogadores poderem ganhar confiança, recuperar ritmo de jogo. Queria que você falasse dessa importância de estar todo mundo preparado, mesmo que seja assim, em algum momento pontual, como é o caso do Cristóvão, você mesmo falou do Samuel, que dá pouco espaço. A gente vai visualizando no dia a dia, né? O Cristóvão tem treinado muito bem, há muito tempo, treinando bem. E eu falo com eles, olha, eu posso ajudá-los no momento de mantê-los bem preparados. O que eu não posso falar para ninguém, nem prometer, é quando que vai aparecer essa oportunidade. Mas é preciso que você possa estar preparado. Então, assim, eu tenho muita confiança, gente. Assim, jogador que está no meu elenco, eu tenho que confiar. Você imagina para o Cristóvão hoje, se o Fabinho tivesse vindo jogar de lateral direito, o Willian tendo jogado de volante, você imagina o que nós teríamos agora no vestiário? Um jogador extremamente decepcionado, porque ele é um reserva imediato, não foi utilizado. A adaptação, ela é bem-vinda quando você, às vezes, deu muita oportunidade para um determinado atleta, ele não conseguiu segurar aquela oportunidade, aí cabe. Mas o contrário disso, a gente tem que enaltecer muito quem está ali, cara, assim, dar força. E o grupo abraça muito, o grupo estava muito confiante nele, ele fez um belo jogo, um ótimo jogo, foi consistente, marcou muito bem, entendeu? Ultrapassou ali a linha, né? Eu até numa das escolhas pelo Wesley, né? Além do Leandro ter tido uma semana mais complicada em termos pessoais, mas é porque também eu sabia que o Cristóvão faz muita profundidade ali pelo lado, e o Wesley, como joga um pouquinho mais para dentro, ia dar espaço para ele passar.
Então, eu acho que a gente tem que enaltecer sempre o trabalho da equipe, do grupo, e eu me sinto feliz porque sei que eu posso contar com eles e que eles confiam naquilo que a gente tem desenvolvido. Opa, Anderson, vou fazer coro com os outros. Parabéns, realmente grande vitória. Não só porque ela tenha caído como uma vitória, mas pelo seu trabalho. Acho que seu trabalho é visível na equipe do Ceará. A gente acompanha há bastante tempo, sabe que a parte tática da equipe já mudou totalmente, não tem mais aquilo que você falou que tinha muito do dedo do outro treinador naquele momento em que você chegava. Obviamente sempre vai ter dedo de alguém que passou pelo clube, mas o seu trabalho ele é visível, a sua forma de jogar hoje o Ceará tem. Agora, em relação às perguntas, que eu quero fazer duas, porque uma é dos torcedores aqui, eles estão perguntando aqui na live, é uma pergunta meio recorrente. E o Matheus Gonçalves? Você só tem 3 substituições, né? Eles sempre perguntam, e o Matheus Gonçalves? E a outra, que é a minha mesmo, é em relação a... Em que momento, Anderson, você acredita, se esse momento vai chegar, e eu espero que ele chegue, que o Ceará para de ter... o foco apenas na permanência, quer dizer que não, o apenas é só, entre aspas, né? O foco na permanência e passa a ter um outro objetivo dentro do brasileiro. Só quando ele atingir aquela pontuação que confirma a permanência dele? Não, sim, pode ser que em determinado momento do campeonato a gente já tenha uma projeção muito interessante, assim, né? De perspectivas. Então eu não sei quando, entendeu? Eu estou jogando ainda com aquele pensamento de que a permanência do Ceará, ela ajuda a mudar o patamar de um clube que passou nos últimos anos, transitando, às vezes, pouco nessa Série A. Nos últimos 20 anos, não sei quantas intervenções, quantos momentos o Ceará teve na Série A. E é preciso que ele possa ficar mais, porque ele vai estar muito mais estável. A saúde financeira do clube é espetacular, gente. O que esse clube oferece em termos de de compromisso é uma coisa absurda, entendeu? Não sobra nada, entendeu? Mas é tudo muito bem feito, é tudo muito bem gerido, assim, né? Eles têm muita competência, o presidente com todos os seus vices, o João Paulo, que é do departamento financeiro, são muito competentes nisso que eles fazem, entendeu? Eles têm uma noção muito clara ali do que eles podem fazer e até onde eles podem ir. Isso é importante e eu espero que eu, como treinador, eu possa contribuir com isso. Que o clube possa continuar com essa saúde financeira por muito tempo. A outra questão do Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves é um jogador extremamente rápido, é um jogador assim muito para uma perspectiva de jogo, quando o adversário te dá muito campo, entendeu? Então, assim, em alguns momentos a gente tem essa possibilidade, em outros momentos não, né? Mas a gente tinha uma ideia de que a Chapecoense não ia se expor tanto assim no primeiro tempo, em que talvez um trabalho de um jogador que tem a característica de maior aproximação, que é o Wesley, seria talvez mais interessante para esse tipo de jogo. Não quer dizer que isso vai acontecer em todos os momentos. É um jogador que a gente confia, nos ajudou já em alguns momentos muito importantes e vai, daqui a pouco, ter novamente essas boas oportunidades. Anderson, é possível que eu esteja ao certo, mas São Paulo é uma equipe que, independente do adversário, ela propõe muito jogo, principalmente jogando em casa, né? Ele sai com muita inteligência, se recompõe com muita velocidade. Eu te pergunto, o que é que tu espera desse São Paulo, somente depois dessa vitória no Clássico de hoje, jogando lá no Morumbi contra o Ceará? Olha, eu tenho que ser muito sincero com vocês, assim. Eu vi muito pouco do São Paulo para poder assim, me atentar muito a detalhes, né? Eu vi que a equipe cresceu muito. Eu tenho um foco muito grande assim, no próximo adversário, que eu não gosto de interferir muito. Assim. Se eu começar a assistir muito o outro, eu já começo a confundir as bolas um pouquinho. Eu preciso viver o São Paulo agora, e é isso que eu vou fazer, viver com toda a intensidade. Eu já vi alguns jogos, tenho visto assim que eles estão com uma dinâmica um pouco diferente já. Eu conheço bem o trabalho do Cuca. O Cuca é um treinador muito detalhista. Ele surpreende muito com alguns encaixes, jogadas ensaiadas. Ele vive muito o jogo a jogo. Então, a partir de agora, a gente vai detalhar melhor, mas sempre jogar contra o São Paulo, em qualquer situação, com qualquer elenco, né? É sempre um jogo muito difícil de ser jogado lá no Morumbi.